Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira, professor de Ciências Humanas de vocês. Vamos lá, então. Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 2. O tema da aula é expansão marítima europeia. E aí eu trouxe para vocês uma imagem que mostra justamente essa ideia, né, da expansão marítima, né, os barcos e tal, né, os navios, né, desculpa, né, justamente essa ideia da expansão marítima europeia. Então, foi um período compreendido entre os séculos XV a XVIII, quando alguns povos europeus partiram para explorar o oceano que os rodeava. Essas viagens deram início ao processo da chamada Revolução Comercial, ao encontro de culturas diferentes e da exploração do Novo Mundo, possibilitando a interligação dos continentes. Então, a ideia da expansão marítima, com as chamadas também grandes navegações, foi um período em que surgiu do século XV até o século XVIII. Foi um período também em que o continente europeu, em que a Europa, tinha como objetivo expandir a questão do comércio. E aí, a partir da expansão desse comércio, foi quando eles iam, né, a partir de novas rotas comerciais, expandir o comércio europeu. E nesse momento, quando eles atravessaram várias áreas ali, principalmente dos oceanos ali, eles conseguiram, né, alcançar outros povos, por exemplo, os povos que viviam aqui no continente americano. Então, foi justamente nesse período da expansão marítima e também da expansão do comércio europeu. Vamos dar continuidade. A expansão ultramarina. As primeiras grandes navegações permitiram o quê? A superação das barreiras comerciais da Idade Média, o desenvolvimento da economia mercantil e o fortalecimento da burguesia, enquanto classe social. A necessidade do europeu lançar-se ao mar resultou de uma série de fatores sociais, políticos, econômicos e tecnológicos. A Europa saía da crise do século XIV e as monarquias nacionais eram levadas a novos desafios que resultariam na expansão para outros territórios. A questão da expansão marítima, ou também do período das grandes navegações, foi um momento de avanço tecnológico. Por quê? Se a gente for parar para fazer uma análise, a partir dessas grandes navegações, a partir desse momento em que os europeus expandiram o seu comércio para outras partes do mundo, houve o surgimento também desses grandes navios. E a partir desses grandes navios, a partir desses meios de transporte, os europeus puderam sair da Europa e se locomoverem para outras áreas da Ásia, da África e também aqui no continente americano. Foi um período também de desafios pós-crise que ocorria no século XIV e um período também em que a burguesia avançava ainda mais enquanto classe social, além de tudo, uma classe social que detinha o poder econômico da época, né, do período. Vamos dar continuidade. E vários fatores, como sociais, políticos e econômicos, permitiram também esse período, né, de expansão. E aí eu trouxe para vocês esse mapa aqui, que é justamente as rotas, né, em direção ao ocidente pelos navegadores e o ano das viagens. Nós temos aqui o nome dos navegadores, das pessoas, né, Cabral, Colombo, Vespúcio, né, Magalhães, conquistadores espanhóis, descobridores ingleses e franceses, e as rotas que eles faziam desde aqui, né, do continente europeu até outras áreas, né, principalmente aqui do continente americano.
né? E aí, se vocês forem ver no mapa, por exemplo, Cabral, em 1500, percorreu justamente essa rota de Portugal, alcançando aqui, Cabral é justamente da cor azul aqui, ó, alcançando terras aqui do Brasil, né? E se vocês forem ver, Colombo também, de vermelho, faz essa rota também, né? Só que é uma rota, né, da Europa até a região do continente americano. E isso também percorre a questão dos descobridores, né, ingleses e franceses, né? Que faz justamente essa rota aqui, né, da Europa até a região hoje onde encontra os Estados Unidos. Qual foi a data, basicamente, dessas expedições, né? Desses movimentos? Foi no período de 1497 até 1524, né? Então, 34, né? 1534. Nós percebemos, então, todo esse deslocamento de várias pessoas, né, no sentido de alcançarem a região aqui do continente americano. E essas rotas, elas foram rotas importantes. Por que foram rotas importantes? Porque a partir dessas rotas, esses países conseguiram colonizar essas áreas, né, do continente americano. Então essas rotas foram rotas que levaram à colonização do continente americano, o processo de colonização, onde os europeus impuseram seu poder perante essa área, perante a área aqui do continente americano, perante os povos indígenas que viviam aqui no continente. Vamos dar continuidade. Rotas das viagens. Rota das viagens. A Europa, o que? Atravessava um momento de crise, né? Pois comprava mais que vendia. No continente europeu, a oferta era de madeira, pedras, cobre, ferro, estanho, chumbo, lã, linho, frutas, trigo, peixe e carne. Então, eles compravam mais do que vendiam, né? Esse era um dos maiores problemas da Europa naquele período. Então, os países do Oriente, por sua vez, dispunham de açúcar, ouro e várias, né, ou pedras preciosas, cravo, canela e vários outros produtos, né? E também perfumes, né? Drogas medicinais, e cabia aos árabes o quê? O transporte dos produtos até a Europa, né, em caravanas realizadas por rotas terrestres. Então, antes desse período das grandes navegações, ou da expansão marítima, como que ocorria essa comercialização? Através de rotas terrestres. Então, a partir desse avanço tecnológico, a partir desses movimentos essas expedições, a partir desse momento em que os europeus avançaram para outras áreas, contribuíram com o fortalecimento do comércio. E justamente, né, evitando todos esses transtornos dessas rotas terrestres. Então, a partir do mar, de uma forma mais rápida, eles conseguiam comercializar os seus produtos. Vamos dar continuidade. Um outro fator é o seguinte, que o destino eram as cidades italianas de Gênova e Veneza, né, que serviam como o quê? Intermediárias para a venda de mercadorias ao restante do continente, né? Paralelo a essa necessidade de uma nova passagem, era preciso o quê? Solucionar a crise dos metais na Europa, onde as minas já davam sinais de esgotamento, né? Então, já não tinha a questão das minas, né? Então, assim, as minas já estavam com o processo de esgotamento. Os burgueses pagavam e recebiam em troca a participação nos lucros das viagens. Então, havia, né, olha só, na questão dos aspectos minerais. O continente europeu, né, as minas presentes na Europa já estavam se esgotando, principalmente dos metais preciosos, como o ouro, e além de tudo, houve o quê? A necessidade de novos rumos, novas formas para se buscar esses novos metais. Então, eles encontraram, justamente aqui no continente americano, uma nova oportunidade para que eles pudessem
comercializar e buscar também esses recursos minerais. Lembrando que as grandes navegações tinham financiamento por parte da burguesia, né? Vamos dar continuidade. Então, havia toda essa questão, né, do apoio, né, da burguesia. E os portugueses, o quê? Tomaram a dianteira desse processo através da chamada, através de vários apoios, né? E, além de tudo, houve também o patrocínio, né, da burguesia da época, né? Portugal. Em relação a Portugal, o que ocorreu? A expansão marítima portuguesa começou através das conquistas na costa da África e se expandiram para os arquipélagos próximos, né? Além de tudo, construíram o que? As caravelas e, além de tudo, né, o que? Poderiam ir mais longe e com mais segurança, né? Então, os portugueses, eles avançaram em várias partes, a partir de toda a tecnologia que eles tinham, e a ideia dos portugueses era justamente essa, né? A expansão do comércio, a busca pelo lucro e pela arrecadação financeira. Então, essa era a ideia básica dos portugueses. Vamos dar continuidade. E uma outra questão foi a precisão náutica, né, que foi favorecida pelo uso da bússola, né? Então, a questão da bússola contribuiu com a questão da localização. Aí eu trouxe para vocês mais essa imagem, para vocês verem a questão das rotas empreendidas pelos portugueses, né? As rotas que os portugueses faziam, né? E aí, como Pedro Alves Cabral, Pero Cavilha, né? Vasco da Gama, né? Bartolomeu Dias. Então, eram rotas que eram feitas pelos portugueses. E em 1488, os portugueses chegaram ao Cabo de Boa Esperança e aproximadamente em 1500 em região aqui do Brasil, né? Vamos falar agora da Espanha. A Espanha unificou grande parte do seu território com a queda de Granada, né, em 1492. E a Espanha também foi uma grande nação que fez parte, né, desse processo de avanço da questão relacionada à expansão marítima. A Inglaterra também foi uma outra nação importante nesse processo, e os ingleses também estavam envolvidos na chamada Guerra dos 100 Anos, né? E o que acontece? Os ingleses, eles vieram justamente para a área ali dos Estados Unidos com o objetivo de quê? De povoar. Esse era o objetivo dos ingleses, era povoar aquela área, né? Diferente dos portugueses e dos espanhóis, que vieram para a área daqui da América Latina com o objetivo de explorar os recursos. Então, os ingleses, eles tinham o objetivo de povoamento mesmo, de povoar, de adquirir morada e tal. E essa era a ideia dos ingleses com as terras ali dos Estados Unidos da América. Vamos dar continuidade. Então, essa era a ideia básica dos ingleses, né? Quando se fala também, tem a Holanda, né? A Holanda se lançou na conquista por novos territórios a fim de melhorar o próspero comércio que dominavam, né? Então, a Holanda tinha esse objetivo também de expansão. E aí eu trouxe para vocês mais essa imagem, né? Para vocês verem. Então, a Holanda já tinha um próspero comércio, mas entrou, né, nessa ideia, né, entrou no objetivo da expansão marítima com a finalidade de expandir o seu comércio ainda mais, né? Então, esse foi o objetivo principal da Holanda. Agora, nós estaremos resolvendo uma atividade. Vamos lá, então. Resolução de atividade. Relacionam-se, atividade 1, relacionam-se as viagens marítimas europeias do século XV e XVI, exceto, né? Então, assim, qual dessas questões não estão relacionada à questão das viagens marítimas? A resposta correta é C de casa, que é
o enfraquecimento dos estados absolutistas, beleza? Porque o desenvolvimento de técnicas náuticas está relacionado, o estabelecimento de novas rotas comerciais está relacionado e a implementação de práticas mercantilistas também está relacionado. Então, a resposta verdadeira, a resposta é C, que é o enfraquecimento dos estados absolutistas, que significa que não está relacionado com essas viagens. E é isso. Nossos alunos e nossas alunas do EJA, até a nossa próxima aula de Ciências Humanas, comigo, professor Bruno Ferreira.